Aí seguindo, a gente chega no CAPS, né? O primeiro CAPS em 1986, o Luiz Cirqueira em São Paulo, né? E vamos falar então, pessoal, né? O que que é o CAPS? Eu acho que o pessoal entender de vez o que que é, qual que é a função, né? Você quer É, começar? Uai, os CAPs são Centros de Atenção Psicossocial, né? Essa é a siglazinha para Centros de Atenção Psicossocial, que são os serviços criados para substituir um ponto crítico, que é substituir os hospitais num ponto crítico, que é o atendimento da urgência, né? Porque afinal de contas é isso. A pessoa surtou, tá ali muito mal, muito doida, vai para o hospital interna. Mas e se a gente não quer internar? Se a gente está dizendo que a liberdade é terapêutica, que é isso que a gente diz de outras maneiras, a partir da reforma psiquiátrica, que a liberdade é uma proposta terapêutica, né? O que a gente faz com essa pessoa que às vezes está se colocando em risco, tem um risco de suicídio, ou está num nível maior de agressividade? Aí eu acho legal, interessante mostrar assim, olha, não tem nenhum estudo que mostra que a população doida é mais ou menos perigosa que a população em geral. O nível de periculosidade das pessoas loucas é o mesmo do nosso, assim, né? E numa sociedade como a nossa, isso ainda é mais evidente, né? Assim, mas Eu acho que enfim. é invertido, na verdade, né? Os ditos são muito mais violentos, né? A gente está vendo. Mas enfim, então essa ideia do doido perigoso, que é o que justificou por muito tempo a Uhum. internação dessas pessoas, né? Assim, é, essa ideia de que o louco oferece um risco para a sociedade, isso cientificamente isso já não cabe mais como uma proposta. Uhum. Então é isso. Então, mas doido sofre muito, tá ali louco e por vezes pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco também. E nesses momentos o que fazer? Bom, talvez a gente precise aí de uma hospitalidade diferente para essa pessoa e por isso que se tem ideia então do CAPS, de um serviço aberto que trata em liberdade, inspirado nos serviços italianos, né? Essa reforma foi inspirada na reforma italiana, na reforma democrática italiana. E o que difere, assim, eu acho que o que difere o funcionamento de um serviço de urgência, um CAPS, que faz ou pode fazer internação, né, Leandro? São Uhum. três tipos. Aqui em Belo Horizonte, que é onde eu estou, todos os nossos CAPs oferecem hospitalidade noturna, que é um modo de manter essa pessoa em internação, em cuidado intensivo, né? Mas a gente prefere chamar de hospitalidade noturna, porque não é uma ideia de hospital, de internação, mas sim de acolhimento. Uhum. E eu acho que a grande diferença do CAPS, do sistema do CAPS de urgência para um sistema hospitalar, é o sistema de referência. Por quê? Porque nos CAPs a gente não vai trabalhar com uma equipe multiprofissional, médicos centradas. Você tem no hospital, você tem o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, mas no final das contas tudo gira em torno do médico. O que o médico está propondo para aquele paciente. No CAPS, não, a gente é uma equipe multiprofissional, temos inclusive médicos, mas a gente vai trabalhar com um sistema de referência. O serviço e o técnico que atende esse paciente, que pode ser qualquer profissional de qualquer área que atue ali, ele é referência para o caso, ele vai construir um projeto terapêutico, né? Essa ideia de referenciamento, ela não está presente no, nos hospitais.
né, que vão trabalhar ali nessa lógica mais hierarquizada mesmo, do médico, enfermeiro e tal, cada um no seu quadrado, e nos CAPs a gente consegue ver um funcionamento bem claro de uma interdisciplinaridade. Assim, mais do que multiprofissional, é interdisciplinar. As disciplinas conversam entre si, né? Uhum. Muito. Pelo menos aqui em Belo Horizonte, que a gente tem uma rede bem completinha, né? Assim, claro que os interiores têm um pouco mais de dificuldade até de vencer essa lógica médica centrada, Uhum. né? Assim, a gente sabe dessa dificuldade. Sim. Mas em relação aos hospitais, eu acho que a gente ganha nesse sentido da referência, né? O paciente passa a ter uma referência naquele local que vai construir com ele um projeto de vida, um projeto terapêutico, tem gente que chama de projeto de felicidade, né? Assim, enfim, qualquer um projeto para que aquela pessoa continue vivendo em sociedade. Uhum. Que é tentar preservar isso mesmo, né? A relação da família, né? Enfim. E não tem o tempo, assim. Eu acho que a gente vê essa internação, não é 3 meses. Vai, como assim 3 meses? Todo mundo é igual, né? Assim, os diagnósticos são todos iguais. É uma coisa assim que a gente vê que é puramente burocrático financeiro, assim, né? Sim, Enfim, e os nossos pacientes mesmo, eu lembro que tem paciente que fica, né, em hospitalidade noturna que às vezes passa todo dia pelo psiquiatra, às vezes 2, 3 vezes, assim, que é avaliado, né, os dados vitais ali são monitorados de perto. Uma psicoterapia ali, às vezes 3 vezes no dia que precisa. E não tem tempo, às vezes você fica 1 hora, 2 horas com o paciente no consultório. Então, assim, é um trabalho verdadeiro ali, não é uma coisa, ah, não, deixa todo mundo aí, né? Enfim. seu médico não tá, você tem que esperar ele chegar. Não, tem os plantões, tem Sim, sempre alguém ali é. à disposição do seu atendimento, né? E vamos pegar, né, o próprio Alckdrogas, essa área, assim, os que ficam né, em hospitalidade noturna, a maioria que a gente vê assim, é com uso de álcool, né, e são pacientes assim, que não aguentam nem levantar da cama, assim, a experiência nossa. São pacientes muito grave, desnutrido, né, assim, que tem que fazer reposição de vitamina venosa. Esse é o nosso paciente. Então, na hora que ele já consegue andar, ele já não precisa dormir lá, Sim. né? Enfim. Agora, será que nessas comunidades tem um paciente desse nível? Não tem estrutura para ter paciente assim. E se chegar lá, vai morrer, né? Porque vai dar uma crise super grave de abstinência alcoólica, enfim, e morre lá mesmo, assim. Aí volta assim, Muita precisaria de notícia disso, internar? né? Oi? Muita notícia disso, às vezes Sim, paciente com... Basta jogar no Google aí que a gente vê um monte, assim, né? De notícia, paciente estava preso no quarto, paciente que estava... foi algemado, paciente que foi amarrado e aí teve uma parada cardíaca, ou teve, né? Na verdade era uma abstinência, né? Ele precisava de atendimento médico. sim, que coisa que a gente não fica, a gente, né, tem uma relação muito perto com a UPA, esses casos assim, a gente, ó, não, primeiro é clínica, depois é a gente, né, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, né. Uhum. Então, só para o pessoal entender como é que funciona, porque não é uma decisão do paciente ou da família de onde ele vai, é uma decisão daquilo que é melhor para ele, né. Eu atendi recentemente um paciente com câncer, que a família, não, eu falei, gente, já está com câncer, está descompensada, é internação no hospital clínico, a parte psiquiátrica agora é de menos, assim. Uhum. E a família fica perdida nisso, assim, né? Naquele imaginário que lá no hospital psiquiátrico ele vai ter tudo, até quimioterapia vai fazer, lógico, né? Assim, o imaginário das pessoas é uma coisa incrível, né? Uhum. Aí eu convido elas a ir lá, vai lá conhecer primeiro, ver, né? Enfim.
Aí nós chegamos na parte, eu deixei a Lei 10.216, né, que foi a lei que instituiu, né, para deixar bem claro para quem não conhece, né, então dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo, né, então só um direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada com humanidade, com respeito e no interesse exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando alcançar sua recuperação para inserção na família, no trabalho e na comunidade. Então, a gente já até abordou isso, né? Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Então, é uma decisão sempre conjunta, assim, todo mundo senta e define se enfim, né? Com a equipe. Aqui fala médico, mas a gente sabe que no CAPS é multi, né? Assim, enfim. Mas tem várias discussões, assim, na literatura, justamente da linguagem utilizada na legislação, né, assim, por exemplo, do ganho, porque na 10.216 ainda se usa paciente, e paciente não é exatamente o que a gente espera, ou pessoa portadora também não se usa mais, né, assim, Sim, essas teve. discussões de linguagem, Sim. aí que não se enquadraram. E é uma lei que não dá para desconsiderar que ela foi discutida por 11 anos, né? Justamente por embates políticos Uhum. e econômicos. Então, de qualquer forma, é uma lei que foi um ganho imenso para a gente, né? Assim, vencemos, foi uma vitória de uma guerra travada aí, de uma luta travada por 11 anos, mas claro que ela vai ter os seus deslizes diante dessa necessidade de adequar, né? Para a gente ainda sair ganhando com ela. Sim. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, né? Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde. Nessa parte, a gente pode até falar um pouquinho de parte dessa rede, né? Que é a Unidade Básica de Saúde, né? Que tem estrutura para, né, atender paciente da saúde mental, de casos leves, até um pouquinho moderados, conseguiria, né, manejar, que é a porta de entrada do SUS, é a unidade básica de saúde, né? Então, até para quem está em casa, às vezes com transtorno de ansiedade, uma depressão, procurar primeiro, às vezes, a unidade básica, saber como é que funciona, né, para não sobrecarregar. Ou, se achar já que é um caso importante, o CAPS ele é porta aberta, né? Ele é como se fosse uma UPA, né? A pessoa chega, não tem isso, não tem que pegar ficha, nada. Lá Sim. ela vai ser avaliada para definir se, olha, é para cá mesmo, se não, a nossa unidade básica conseguiria manejar o seu caso, né? Sim, Leandro, porque é muito comum, né, no dia a dia, a gente ouvir assim, eu fui lá no postinho, mas falou que não tinha psiquiatra. Independente de ter ou não Sim, ter um psiquiatra, o atendimento vai ser feito pela equipe de saúde da família, pela sua enfermeira, a mesma que atende quando você está gripado, né? Assim, está com gripe, você vai lá, é ela que vai atender também. Só que você vai dizer de outras questões que são da saúde mental, ela vai solicitar ajuda do médico. Se o médico entender que o seu caso é alguma coisa, que ele precisa de uma ajuda melhor, especializada para pensar e tudo, a gente ainda tem um recurso muito lindo no SUS, que é o do matriciamento, né? Assim, como a gente não tem especialista para atender toda a população, e não tem mesmo, assim, né? Número suficiente de especialistas para atender, a gente usa desse recurso. Até porque a ideia é essa, é que o médico da família possa acompanhar todas as etapas aí de vida dessa comunidade. Então, se ele precisar de ajuda, ele vai conversar com o psiquiatra nesse matriciamento, que vai ajudar esse médico a te medicar, ou a te tratar, ou a sugerir outros recursos que ele pode não ter conseguido pensar sozinho por não ser um especialista, né? uhum, Então, não precisa procurar o psiquiatra, porque às vezes não vai ter mesmo. Mas o médico pode te ajudar e usar do recurso do matriciamento sim. para isso. É um Para entender paralelo, que tem recursos para além da especialidade, sim, né? é. Assim, É o paralelo com as outras áreas, né? Colocar diabetes, por exemplo.
mais de 90% dos diabéticos são acompanhados pelo médico família. 10% vai precisar de um endócrino, porque talvez alguma coisa mais séria, enfim, né? Um paralelo assim, para o pessoal em casa entender, né? Aí a gente já falou né, dos CAPs, né? A gente já até abordou essa parte, que tem uma portaria que é a 336 de 2002, né? Que criou.